é algo assim muito duro, né? De ouvir palavras como essas, né? Principalmente para quem conhece. E nós podemos aplicar, inclusive, para nós hoje que conhecemos um pouquinho da palavra de Deus, que nós entendemos um pouquinho e por isso nós cremos em Jesus, nós cremos em Deus. Muitos também se acham melhores, né? Muitos se acham que já estão salvos e que não precisam se melhorar, que não precisam mais de se santificar, porque já passaram, né? Jesus disse que aquele que crê nele já passou da morte para a vida. Porém, é preciso continuar na vida, é preciso continuar, ser, digamos assim, alguém que não desanime, não volte atrás, não pratique mais as coisas do passado, que é uma pessoa que deve estar em santificação, em processo de mudança contínua. E o apóstolo Paulo diz aqui que o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, entre os estrangeiros, entre aqueles que não conhecem a Deus, que não eles consideram que não são de Deus, não são pessoas que receberam essas leis de Deus, mas é blasfemado entre essas pessoas o nome de Deus por causa deles que descumpriam muitas vezes a lei, porque nós vemos que os sumos sacerdotes daqueles tempos, né, eles julgavam e num julgamento errado eles matavam inocentes, principalmente quando julgavam de acordo com o seu bel prazer. E nós vemos isso, por exemplo, na morte de Estevão, na morte do próprio Jesus. E entregavam, inclusive, eles, para não dizer assim que eles estavam matando, mas eles entregavam para os romanos matarem. Mas eles faziam a sua aplicação da sua lei, né? Inclusive, Estevão, segundo eles, foi um contendedor e anunciando Jesus, foi tido como alguém que estava contrário à lei de Moisés, contrário à lei de Deus, a essa lei que o apóstolo Paulo está falando aqui. Para eles era um transgressor da lei, mas o que é que Estevão estava falando? Que o Espírito de Deus estava dizendo para eles que eles eram pecadores, que eles, na verdade, pela sua história, eles deveriam entender que eles deveriam se voltar para Deus, se arrepender e se converter. Só que eles não aceitaram eles tiveram aquilo como uma acusação, eles não aceitaram esse conselho, digamos assim, do Estevão, né? E por isso mataram Estevão e apedrejaram como sendo um malfeitor, como se ele fosse um ladrão, um criminoso, como se ele fosse um idólatra, e o mataram a pedradas, foi morto por apedrejamento. E assim, quantas pessoas não devem ter morrido, né? Injustamente, porque o ser humano, quando ele faz as coisas, o julga, quando ele se vê na obrigação de julgar, ele pode julgar injustamente os outros. Então é realmente uma situação muito complicada. E aqui o apóstolo Paulo, ele mexe em uma questão muito importante para os judeus principalmente, né? Porque ele fala sobre a circuncisão e a incircuncisão. A circuncisão é o meio pelo qual os judeus passavam a ser judeus mesmo. Era como se
fosse a iniciação no judaísmo, ou seja, a circuncisão era uma operação que era feito em todos os homens do sexo masculino, né, pessoas do sexo masculino, normalmente quando nasciam, aos 8 dias de nascido, ou então, né, quando eles estavam já, digamos assim, grandes, né, já eram pessoas adultas, porém, eles faziam isso, praticavam esse ato, ou faziam essa cirurgia, quando eles, alguém se, digamos assim, se aliava à religião judaica. Então aquela pessoa era circuncidada. E a circuncisão para eles representava muito, porque era uma forma de dizer, olha, agora você pertence a Deus, agora você não é mais seu, você pertence a Deus. Então o apóstolo Paulo falou que, na verdade, a circuncisão se torna em incircuncisão quando eles não cumprem a lei. Olha só que coisa. Foi lá no instinto, foi lá no âmago do coração deles, foi lá no âmago da vontade deles e bateu forte na tecla principal, digamos assim, né? Foi algo que foi profundo, essa palavra aqui, quando tocou na circuncisão. Era a coisa que eles mais tinham como modelo de alguém santificado, de alguém separado, de alguém puro, eram aquelas pessoas circuncidadas. E, no entanto, Paulo diz que essa circuncisão material, ela não significa nada quando a pessoa desobedece à lei. Então, olha só que coisa, né? Então, nem a circuncisão os salvava, e eles acreditavam que a circuncisão os tornava, digamos assim, como que filhos de Deus, né? Os tornavam como pessoas que mereciam, ou que a partir dali estavam de acordo com as regras de Deus.